Boa noite, pessoal. Meu nome é Suzana. Eu sou ortopedista, sou especialista em cirurgia do joelho. E em Barra do Garças, quando eu voltei para cá, como a doutora comentou, eu também cresci aqui. Também foi rotineiro na minha vida subir a escadaria. É um passeio acessível, prático, fácil. Fácil por se dizer a disponibilidade de ter ali todos os dias aberto o dia inteiro. Então, é um passeio muito interessante. Só que a maioria das pessoas não estão preparadas e não sabem que estão preparadas. Quando a gente vai conversar sobre lesões ortopédicas, o ponto de vista que eu tenho para falar para vocês é que, na maioria das vezes, a gente acha que lesão é um trauma muito grande. É uma perna que está quebrada, é um joelho que realmente saiu do lugar. Só que a gente tem muita coisa antes disso que acaba incapacitando a maioria das pessoas de fazer. E a questão maior é, nós estamos verdadeiramente preparados para esse tipo de atividade? Como todo mundo falou, 1.204 degraus. Eu acho que quem subiu se orgulha muito da foto do último degrau, porque realmente não é uma atividade fácil para qualquer um. Então, o que o nosso corpo realmente precisa para conseguir superar esse tipo de atividade? A gente tem que pensar que, por si só, é um ambiente hostil. Hostil em que sentido? A gente está falando tanto das trilhas quanto da escadaria. Claro que da escadaria, porque, pelo que me foi passado, 80% a quase 90% das visitas são às custas da escadaria da fé, mas a gente também tem as trilhas, cachoeiras, terrenos irregulares e tudo mais. Então, são superfícies que a gente tem que considerar. Por mais que a gente tenha a escada, que é concretada, os degraus não são do mesmo tamanho. Tem áreas que são extremamente íngremes e não tem um ponto de parada no meio de determinadas subidas. Então, a gente tem que considerar tudo isso que acaba tendo sobrecarga. Sobrecarga realmente do quê? Do corpo para conseguir concluir a atividade. E todo mundo sabe da dificuldade que é para subir, porque a doutora vai falar melhor que eu, o coração ele dá a sua resposta. Só que como ortopedista, a minha maior preocupação não é subir, é descer. Aí todo mundo vai olhar para mim e falar, mas como assim o problema está em descer? Sabe aquela história de na descida todo santo ajuda? É mais ou menos por aí. Quando a gente vai pensar do ponto de vista ortopédico e de joelho, a nossa musculatura, o quadríceps, que é o maior músculo do corpo, ele tem que desacelerar o movimento, porque a gravidade empurra a gente. Então, a gente desce rapidinho e talvez a percepção de esforço não seja tão grande, porque é na descida. O cansaço não para o corpo da gente. Só que o esforço físico para fazer a descida, ele é muito maior, do ponto de vista ortopédico, do que o da subida, certo? Além disso, a gente tem as questões maiores de lesões. Que tipo de lesão que a gente está falando? A gente tem entorse, distensão muscular. A gente tem problemas de absorção de impacto. A gente tem problema com overtraining. Barra do Garças, por ter esse passeio tão acessível, e acho que essa é a palavra mais fácil, faz com que algumas... E a gente também está numa cidade turística que... chega a temporada de praia, todo mundo quer estar com o corpo bem, então a gente tem um time meio apertado para conseguir entrar no corpo em forma. Às vezes, esse passeio fica rotineiro com o objetivo de eu vou emagrecer. Porque é uma atividade que demanda metabolicamente, o corpo da gente, o gasto de energia demanda muito. Então, qual é o problema? Algumas pessoas sobem 2, 3, 4 vezes. Eu ouvi esse número e achei ele muito maluco. A mesma pessoa sobe 4 vezes? 8 vezes? Mas seguida, sim? Exato, você está subindo e voltando, você só fica com raiva da pessoa, né? Não tem muito isso. E você ainda está aqui, né? O que me chamou muita atenção, na época que eu fazia, que eu admito que hoje eu não faço com tanta frequência, talvez por uma... O conhecimento, ele é bom, mas ele também dá um medo na gente. Sabe aquela coisa?
Eu lembro de ter visto gente que colocava caneleira para subir. Eu lembro de gente que subia pulando degrau. Se a pessoa não fazia degrau por degrau, ela fazia pulando. Do primeiro para o terceiro, do terceiro para o quinto. E todo mundo já viu algum tipo de, me perdoem a palavra, bizarrice desse ponto. Ah, demanda mais? Demanda mais. Cansa mais? Cansa mais. Mas desgasta mais. O pessoal, vocês são da portaria? Vocês? O pessoal está rindo porque é alguma coisa rotineira, não é? Não é uma coisa pontual que uma pessoa ou outra faz. Então, assim, qual é a questão? Agora, paciente com 30 dias de pós-operatório, pelo amor de Deus, eu espero que não seja. Não, você não, que você não operou, mas pelo amor de Deus, gente, não tem lógica isso. Então, quando eu falo de principais lesões, a gente tem que considerar alguns pontos. Principal, entorse de tornozelo. Por quê? É um ambiente íngreme, é um terreno irregular. Tem o pessoal que sobe com um sapato inadequado, tem o pessoal que não presta atenção na hora de passar, vai passar a escada é uma escada estreita. Então, às vezes, a pessoa vai passar meio rapidinho e a pisada não é tão eficiente e leva a entorse de tornozelo. Distensão muscular. Quando você vai fazer um exercício que você não está preparado, se a musculatura não estiver muito bem treinada, ela pode até conseguir fazer o movimento. Só que às custas de quê? Quanto a musculatura vai sacrificar para conseguir fazer esse movimento? A gente tem as tendinites. Tendão, para ficar mais fácil, eu acredito que todo mundo aqui é um pouquinho da área da saúde, pelo menos minimamente compreende, mas tendão é o que gruda o músculo no osso. Ele é um tecido mais resistente, mais firme, porque o músculo ele é fibroso. Sabe carne de frango, quando a gente cozinha e vai passando o garfo, ele vai desfiando. Então, se todo o esforço ficasse às custas da musculatura, o músculo se romperia e sairia do osso. Então, a gente tem um tecido que ele é mais denso, que é o tendão, que é o que cola a carne no osso, o músculo no osso. Se a gente sobrecarrega muito a musculatura, para ela não se machucar, não desfiar, a tendência é inflamar o tendão. E daí o nome tendinite. Todo mundo conhece alguma professora que fala que tem tendinite no ombro. Por quê? Ficar com o ombro para cima, com a mão para cima, é contranatural. É um movimento que não é instintivo. E a gente cansa músculos que não são preparados para isso e acaba machucando eles. Tendinite tem cura, só que a gente precisa tratar direito. Quando a gente fala do movimento de subir e descer degraus, a gente está falando de tendão patelar. Lembra que eu falei que minha maior preocupação é na descida? Na hora de desacelerar o movimento, eu exijo muito de tendão quadríceps e patelar. Então, se eu faço esse exercício repetidamente, se eu não dou tempo de descanso, a chance de machucar esses tendões é muito grande. E aí entra um processo mais infinito. Além disso, quem na hora de subir ou descer aqui, que eu acredito que todo mundo já fez passeio pelo menos uma vez, não sentiu ou o quadríceps ou a batata da perna se tremendo inteira para fazer o movimento? A musculatura está fadigada. Estando fadigada, é muito mais fácil dela falhar. E ela falhando, qual é o problema? A gente cai. E além disso, para casa, depois que sai, eu falei de uma infinidade de coisas que acontecem na hora. Quando a gente chega em casa, dor nas costas. 2 ou 3 dias depois, a gente tem a dor tardia por um acúmulo de metabólitos ali. Então, tem uma infinidade de possibilidades de lesão ortopédica. Por isso que eu brinco que eu realmente vou lá para levar uma família que veio há 3 anos na cidade que ama o passeio. Não porque é ruim, acho ótimo. Só que eu não sou o tipo de pessoa preparada. Vocês perguntaram quem é preparado, quem é a pessoa que lá em cima vai passar mal ou não. Eu não me acho ortopedicamente preparada para fazer isso de maneira rotineira. Então, por isso, geralmente eu não faço. Quando a gente fala em termos de lesão, todo mundo vai machucar? Não, a gente tem uma combinação de fatores de risco. A gente tem que olhar os fatores de risco da pessoa. A pessoa tem condições musculares para aguentar o movimento? Ela tem equilíbrio suficiente para conseguir fazer? Tem alguma outra lesão que pode piorar o jeito de subir e de descer a escadaria? Tem sobrepeso? Tudo isso interfere no tanto de esforço. Na hora de subir
a escadaria, a gente joga para o joelho, por exemplo, em torno de 7 vezes o peso do corpo. Então, uma pessoa que emagreceu 2 quilos, ela joga 14 quilos a menos no joelho na hora de fazer o movimento de subir a escada. E se 7 vezes já é preocupante, na descida, que eu falei para vocês que me preocupa muito, são 10 vezes. Por isso que a musculatura fadiga. Não é porque você está cansado do subir. É porque, além disso, você tem o esforço de descer. Falei dos fatores ambientais. A gente tem raízes, tem plantas, tem animais que vão cruzar com a gente não vai estar prestando atenção. Tem um piso que é um pouco mais escorregadio, porque, querendo ou não, nas trilhas, a gente está falando, você passa pela cachoeira, você não vai olhar para ela e ir embora. Você vai entrar, você vai tomar um banho, você vai sair de lá e vai querer continuar a trilha. A gente tem um terreno totalmente instável, então tudo isso acaba contribuindo. E o fator comportamental, que aí é responsabilidade de quem está subindo. O Gomes estava comentando aqui com a gente, e a Cristiane, que não dá para parar ninguém. Às vezes, quem está trabalhando lá no parque, olha e fala, essa pessoa não está preparada para subir. Em que termos? A roupa não está adequada, o sapato não está adequado, e tudo isso faz diferença. Faz diferença em que sentido? Quem já usou um sapato mais apertado para ficar em pé um pouco mais de tempo? Imagina fazer um esforço para subir a escadaria com uma bolha. Imagina subir de chinelo para descer as trilhas e não ter o que carregar o tênis. Tudo isso faz muita diferença para a gente. Então, a preparação para subir a escada, como eu falei para vocês, eu não me sinto preparada porque a gente precisa principalmente de alguns pontos. A gente precisa de fortalecimento muscular. Não dá para acordar de manhã, fazer uma cirurgia 30 dias antes e falar, eu vou subir a escadaria porque eu quero. A gente precisa ter força muscular. O que move o corpo da gente é força muscular. Alimentação, carboidrato, dá uma fonte de energia rápida. Mas o que faz a gente sustentar o movimento é musculatura. Então, se eu não tiver um preparo físico, não adianta que eu não vou conseguir completar, ou às vezes completo me machucando. A gente precisa estar hidratado, a gente precisa estar bem alimentado. Tudo isso para fazer o movimento. Chegou lá na frente, os meninos talvez vão saber me responder melhor, quem que para fazer aquecimento? Metade, pelo menos? 1/3? Por aí. Para realmente aquecer a musculatura para fazer um esforço repetitivo. Quem joga futebol sabe, cãibra acontece no primeiro tempo? Não acontece. Acontece no segundo, quando a musculatura já está fadigada. Então, se a gente não fizer o esforço de aquecer a musculatura, muito provavelmente as distensões e as cãibras vão acontecer de repetição. E acontecer lá em cima, no meio de uma escada. Quando eu fui conversar com o pessoal do parque para saber um pouquinho mais sobre os acidentes, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas a logística é muito ruim. Quem se machuca lá em cima faz o quê? Lá em cima não tem ponto de apoio. Estruturalmente não dá, não estou falando que é um problema do parque, é que a logística não favorece. Quem se machuca lá em cima desce como? Quem desce? Aí o pessoal comentou, às vezes eles se ajudam. Mas a pessoa já não estava boa para fazer, ainda vai descer carregado, sobrecarregando o colega do lado. Não faz muito sentido, entendeu? E em relação a alguns pontos energéticos. Como eu falei, a doutora falou muito bem, a gente precisa de fontes de energia para fazer o movimento. Subir de jejum é uma coisa que não faz o menor sentido. Queima mais? Queima mais. Na verdade, não queima mais, queima o mesmo tanto, né? É só que você não está alimentado. Mas, quando você sobe sem fonte de energia, seu corpo tem que tirar essa energia de algum lugar. A gente queima do músculo, a gente queima gordura. O processo de formação de açúcar a partir da gordura e do músculo é um processo extremamente trabalhoso. Ele não acontece da noite para o dia rápido, porque ele faz na emergência, mas ele não é uma fonte bem aproveitada de energia. Então, a gente precisa se alimentar. Vou comer 2 ovos e tomar um copo de leite para subir?
Proteína também não é uma fonte rápida de energia. Fonte rápida de energia é carboidrato. Hoje, graças a Deus, está na moda corrida. Todo mundo deve conhecer um amigo que faz meia maratona, corre 10 quilômetros. E eles têm um mega orgulho de postar na noite anterior da corrida uma foto de um pratão de macarrão, uma pizza. E, por incrível que pareça, eles estão certos. Porque a comida que a gente comeu na janta anterior é fonte de energia para fazer a atividade do dia seguinte. E aí o carboidrato exagerado vira uma fonte de energia rápida. Então, o pior de tudo é que essas pessoas estão corretas. A doutora comentou também sobre as reposições hormonais. Independente do motivo que a pessoa escolha fazer reposição hormonal, tem indicação clínica, não tem, isso aí é uma briga infinita e não sou eu que vou entrar nela agora. Quando a gente fala em reposição hormonal, a gente tem que pensar em alguns pontos para abordar. É extremamente mais comum a ruptura de tendões em pacientes que fazem uso de anabolizante. Eu falei que o tendão é o que cola o músculo no osso. Se ele rompe mais fácil, o músculo fica sem função. Imagina você romper um quadríceps no meio da escadaria. Aí vai o pessoal do bombeiro subir com a maca, felizão, para poder descer com a pessoa na maca, porque não tem outra opção. Então, nesse sentido, hipertrofia, e aí um pouquinho técnico só para fazer sentido, ela é diferente de hipertonia. Hipertrofia é o volume do músculo, ele cresce, ele fica grande. Hipertonia é a força que ele tem, nem sempre ela é a mesma. Então, às vezes, a gente vê um monte de cara grandão e que consegue fazer bem menos exercício do que outras pessoas que são menorzinhas. A gente tem alguns tipos diferentes de fibra muscular. Fibra muscular branca, fibra muscular vermelha. Umas liberam energia mais rápido, outras de maneira mais devagar. Quando a gente pensa nos corredores, eu acho que isso é mais fácil. O Usain Bolt fazia corridas de curta distância. 100 metros, 200 metros, 300 metros. Vocês lembram o tamanho dele? Era um armário de pessoa. Vocês já pararam para reparar em quem é corrida de reis? No pessoal da elite, é um pessoal desta finura, pequenininho. Por quê? Porque corrida de longa distância, a gente faz aí o metabolismo celular, ele não depende de oxigênio. Então, a fibra branca é pequenininha. Ele consegue aguentar por mais tempo. O metabolismo de explosão, ele é aquela da fibra vermelha, a pessoa grandona. Ele faz um tiro muito grande. Só que ele não sustenta o movimento por muito tempo. Qual que é a diferença disso tudo? A escadaria é muito ou é pouco tempo fazendo esforço? Então, nesse sentido, não adianta a gente tentar... A pessoa é grandona, mas ela tem força para sustentar esse movimento? Isso que chama a atenção. Canetas emagrecedoras. Está na moda, todo mundo toma, conhece alguém que toma, tem N questões. Não estou aqui para falar se é bem ou mal. Eu estou aqui para falar de deficiência energética. Quando a gente faz uso de emagrecedores, e aí emagrecedores entram também as dietas e qualquer outras medicações. Geralmente a pessoa diminui a quantidade de ingesta alimentar. Qual que é a maior questão? Quando eu diminuo a quantidade de comida, eu estou diminuindo a fonte de energia. Quando eu diminuo a fonte de energia, o meu corpo tem prioridades. O corpo, indiscutivelmente, vai fornecer energia para o cérebro e para o coração. Não importa. Essa é a prioridade. Faça chuva, faça sol. Quem precisa de energia é cérebro e coração. Depois disso, a gente começa a falar em rins, fígado. Depois disso, a gente fala em movimento, músculo, osso. E, por último, a gente fala em reprodução, ter filhos e por aí vai. Então, por prioridade, o corpo tende a guardar energia para coisas mais importantes do que musculatura. Quando a gente fala das canetas emagrecedoras, o pessoal hoje em dia está disseminando muito um conceito que se chama SIDS. É uma sigla para Síndrome de Deficiência Energética Relacionada ao Esporte. O pessoal tem feito déficit de calorias cronicamente, por muito tempo. Emagrece. Emagrece. É isso que gera
o emagrecimento. Só que, quando isso é muito crônico, o corpo escolhe priorizar. E aí ele vai priorizar isso que eu falei para vocês. Quando ele prioriza isso, ele vai tirar cálcio do osso, ele vai tirar energia do músculo, ele vai priorizar tudo. Eixo hormonal ele vai desregular. Para quê? Para fornecer energia para o cérebro e para o coração. Nesse sentido, quando a gente está nesse estado de deficiência energética relacionada ao esporte, que aí entra, por que eu coloquei especificamente das canetas? O pessoal quer conquistar a América em um mês, né? Caneta perde 35 quilos em um mês. Sim, como você faz? Você para de comer, sobe a escadaria, aumenta seu déficit calórico em 10 mil calorias por dia. Quando você faz isso e você não tem energia para suprir, o mais natural a acontecer é seu corpo tirar substrato. Tirando substrato, o osso fica mais fácil para quebrar. Você fica mais fácil para lesionar músculo e tendão. E a gente está tendo em pessoas, teoricamente, atletas e bem condicionadas e que fazem esportes em recorrência e com muita eficiência, se machucando. Poxa, como que a pessoa que mais faz esporte tem uma fratura de estresse? E aí eu vou falar para vocês com muita lugar de fala. Eu tive 2 fraturas de estresse correndo no parque, 5 quilômetros. Era o que eu corria. No treinamento. Hoje, olhando, parando para ver esses conceitos, foi isso que eu tive. Eu não comia bem, eu não dormia bem, e a fonte de energia que o meu corpo conseguia, ele tirava do que eu tinha de estrutural para viver. Então, igual eu comentei, as câimbras. O músculo só cansa quando no segundo tempo. Nenhum jogador tem cãibra no primeiro tempo. A musculatura está descansada, está preparada e vai muito bem. Só que depois de um tempo, a tendência é que ela fadigue. E quando ela fadiga, o que ela mais faz? Uma hipercontração, um hiperespasmo. E daí entra a cãibra. Então, o que a gente precisa se preocupar? Falei para a gente se preocupar com a alimentação, com a água, com o aquecimento e o tipo de calçado. A gente estava falando sobre as vestimentas, ninguém sobe de calça jeans e camisa social, mas uma galera quer subir de chinelo. Poxa, mas eu nem ia subir, aí eu passei aqui na porta e alguém falou, e eu vou... Gente, não faz o menor sentido isso. Se a gente não tem absorção de impacto com sapato adequado, imagina com um chinelo. Aí, então, eu vou subir com um tênis de corrida, porque eu saio de lá e desço e vou correr até o Porto do Baé. Tênis de corrida geralmente tem um hiperamortecimento. Quando a gente fala de um amortecimento extremo, a gente também está suprindo um pouquinho da estabilidade do tornozelo. Mais chance de lesão, mais chance de entorse. Então, estar preparado não é uma escolha, é uma necessidade. E aí tem coisas que a gente precisa e não precisa falar. Mas aí o paciente já machucou lá em cima, não é um machucado que precisa chamar o corpo de bombeiro para descer. O que ele tem que fazer? Distensão muscular, entorse, o menisco deu uma reclamada, o joelho deu uma reclamada ali. Primeira coisa, para a atividade imediatamente. Ah, mas falta só mais 100 degraus, vou subir. Para. Não sobe, não continua pondo a mão na panela quente. Está fervendo? Tira a mão, vai cuidar. Não faz sentido continuar o movimento. Gelo. Lógico que lá em cima não tem. Mas chegar em casa, bolsa de gelo. Por quê? Gelo faz vasoespasmo. O que é isso? Ele fecha os vasinhos sanguíneos. Quando ele fecha os vasinhos sanguíneos, a gente diminui o inchaço. Quando fecha o vasinho sanguíneo que se rompeu, ele diminui o roxo. Então, gelo, de imediato. Se possível, manter a perna para cima, tentar nas pausas, nos pontos de apoio, né, de paradas, deixar a perna mais elevada para ajudar a não inchar tanto, porque quando incha é isso que dói. E, além disso, evitar apoiar o lado que está mais machucado. Desceu, deu tudo certo, mas aí chegou em casa, a dor não passa. A pessoa não consegue andar. A pessoa está percebendo que o tornozelo, o joelho está ficando meio torto. Aí tem que buscar atendimento médico. De restante, a gente tem que entender que o corpo tem limites, ele dá sinal. E se ele dá sinal, a gente tem que ouvir. Então, assim, moral da história.
O corpo precisa estar preparado para fazer. E quando eu falo preparado, é preparado metabolicamente. É comida, é energia, tá com o condicionamento físico, muscular bem apto. A gente tem que se lembrar, atenção ao ambiente. Tem animais lá, animais peçonhentos, tem pedras soltas, querendo ou não está tudo lá bonitinho e fica do mesmo jeito. Tem árvores, raízes, tudo mais. Então, a gente tem que prestar atenção no ambiente mesmo e respeitar os nossos limites. Igual eu falei, o corpo dá aviso. O corpo não para de uma hora para outra. É cansativo, fadiga, dá desespero, para. Não precisa continuar para completar, porque seu amigo faz em 17 minutos. Eu nem sei mais qual que é a média desse pessoal, mas é por aí, né? Uns 20 minutos que o pessoal faz, mais ou menos, né? Rapaz. Então, não precisa, né? Pode subir devagarzinho, pode, né? E todo mundo bem. Então, assim, o corpo, ele tem... É uma atividade, agora, voltando, parece que eu só falei contra, né? Parece que eu dei todos os pontos de não faça. Não, é uma atividade legal. Se você me perguntar, e aí, você indica? Indico. Ah, vem uma família de longe, vou fazer. De vez em quando é um passeio muito bom, é um parque. É um bom passeio. Mas, primeiro, é estar preparado. Atividade física de repetição exige que a pessoa esteja preparada. E estar preparado é diferente de conseguir fazer. Às vezes a gente consegue fazer alguma coisa, mas às custas de quê? Então, nesse sentido, volto a dizer, façam. É uma atividade maravilhosa, mas considerem a demanda que ela tem, tá? Então, assim, os riscos maiores a gente tem que considerar dor muscular, risco de fratura, se tem lesão prévia de joelho, coluna, tornozelo, como que está funcionando. Respeita o corpo, que o corpo respeita a gente. Treino forte, sem uma boa alimentação, sem um sono de qualidade, sem descanso, ele é risco, ele não é treinamento puro. A gente tira grupos específicos que conseguem fazer o treinamento em alta eficiência, que não vai se machucar. A grande maioria, se não respeitar, se machuca. Como eu falei, performance não é só carga e intensidade, é realmente executar bem o exercício. E atividade de alta demanda, se as pessoas não estão preparadas, colocam mais em risco por competitividade do que pela satisfação de fazer o tipo de atividade física. Mas volto a dizer, façam. Só que não precisa fazer como se não houvesse amanhã, porque geralmente tem e a gente sente 48 horas depois, principalmente quem não faz isso com frequência. Obrigada.